Olá! Hoje é o capítulo 14 de Êxodo. É um capítulo muito interessante, aliás, é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia. É a passagem do Mar Vermelho, né? Tão conhecido que de repente a gente acha que é o momento mais importante da Bíblia, né? Porque a gente conhece da nossa infância os filmes que nós assistimos, né? Nós assistimos aqueles filmes épicos e a gente fica achando que de repente é um momento central, mas é um momento bonito, na verdade, deixa eu te dizer o que é. Assim como para os judeus, a libertação foi o começo, o início de tudo, para nós cristãos, o começo e o início de tudo foi a presença de Jesus. E foi todo o momento em que Jesus morre e ressuscita. Há esse paralelo, por isso nós temos essas duas grandes festas com o mesmo nome, Páscoa. A Páscoa dos judeus é esse momento da passagem da escravidão para a vida, e a Páscoa do cristão é a passagem da morte para a vida, né, quando Jesus morre e ressuscita. É muito interessante. Hoje o capítulo é muito interessante, tem vários símbolos e a gente vai entender direitinho como aconteceu essa passagem do Mar Vermelho. Mas eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, você que está comigo fazendo essa caminhada, fazendo esse aprofundamento, um capítulo por dia, uma explicação por dia, uma reflexão por dia, isso é importante. Lembro você, quero que você me ajude a cada vez mais espalhar esse momento. Mande esses vídeos para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook, para a sua família, o grupo de família, para quê? Para a gente ter cada vez mais gente lendo a Bíblia com a gente, tá bom? Tá certo? Então você entra lá, se inscreva no canal, pede o pessoal para se inscrever no canal, daí o canal do YouTube, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, ler. Vamos ler direitinho, entender, compreender. Para ler a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Nunca leia a Bíblia sem pedir a orientação e as luzes do Espírito Santo. Que o Espírito Santo então nos ilumine nesse momento para a gente beber e se alimentar da palavra de Deus. Vem aqui comigo. Pegue a sua Bíblia no capítulo 14, capítulo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Vamos lá. É a passagem, então, do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairot, entre Magdol e o mar, de fronte de Baal-Sefom. Acampareis de fronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Piairot, de fronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas
Ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisse a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vede, não os tornareis a ver mais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fere-o para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado este glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que o precedia pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas se dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiam. Todos os cavalos do faraó seus carros e seus cavaleiros internaram-se após ele no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna de fogo e de nuvens olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia descido do mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Ei, que história bonita essa! Olha, veja que coisa interessante. Presta atenção. O povo sai do Egito por quê? Porque o faraó sentiu o peso da mão poderosa de Deus. Quando os primogênitos morreram, o seu primogênito morreu.
O faraó e o povo falou, deixa esse povo embora. O povo, na verdade, já tinha granjeado a simpatia dos egípcios, o povo de Israel. Os egípcios mesmo não tinham tanta coisa contra os israelitas, mas o faraó tinha uma obstinação para não deixar embora, porque era aquele negócio, era escravo, era mão de obra, e um desaforo, fala a verdade, desaforo esse povinho de mequetrefe aí querer desafiar o faraó. Mas diante de tanta coisa, o faraó deixa embora, e eles vão, e eles começam a ir, começa a ir. Como eu disse para vocês, eles poderiam ter feito muito bem o caminho lá por cima. Ele estava ali na cidade de Ramsés, né, perto na região de Gesem, era só subir e já chegar em Canaã. E Deus falou, vai por aí não. Mandou o pessoal descer ali perto de um lugar chamado Pai-Arot, né, diante do mar. Vê se pode. Em vez de Deus mandar ele subir para lá, Deus fala, vai para Pai-Arot, vou te mostrar ali, ó. Vai para Pai-Arot e fica diante do mar. E fica de frente do mar ali, para vocês acampado ali. E o povo vai. E vai aquele montão de gente, e faz acampamento em Pai-Arot diante do mar. E agora? O faraó falou, o que nós vamos fazer? Para que eu deixei esse povo embora? Isso é um desaforo. Eu sou o faraó do Egito, eu não vou deixar esse povo ir embora desse jeito não. Vai ter que passar por cima de mim para ir embora. Então, e o faraó falou, vamos embora atrás desse povo, vamos embora atrás do povo. Né? A Bíblia fala, endureceu o coração do faraó, ou seja, de novo aquela velha teimosia do faraó. Vamos embora! 600, arrumou um exército de 600 carros. Carros são aquelas bigas, aquelas coisas, e só guerreiro. Nós vamos trazer esse povo de volta, vamos humilhar esse povo. Tá pensando o quê? Tá pensando que eles mandam essas pragas pra gente, a gente já quase acaba com o Egito e ele sai assim na maior? Não vai sair assim não, e vai atrás. O próprio Deus já havia alertado ao Moisés, dizendo assim, olha, o faraó vai pensar que vocês estão perdidos no deserto, mas deixa comigo. Deus falou para Moisés, deixa comigo que eu resolvo aqui, ó. Vamos lá, e o faraó chega. Quando o faraó chega, o povo está lá, no deserto, num acampamento ali em Pai-Arot, diante do mar. O que ia fazer? Aqui tinha um mar e aqui estava chegando o exército do faraó. O que vai fazer? O mar está aqui, não tem para onde correr e aqui está o faraó vindo, aquele monte de gente. Aí os egípcios começaram a ter ataque. Aí um lá começou a gritar, era melhor você trouxe a gente aqui para quê? Porque não tinha túmulo no Egito, quer fazer a gente morrer aqui? Aqueles histéricos que ficam fazendo. Não sei o que, começou a gritar com Moisés. E o Moisés falou, calma lá que você vai ver. Calma que você vai ver o poder de Deus. Não temas. E é nesse momento, então, encurralado de cá pelos egípcios, aqui pelo Mar Vermelho, Moisés ergue o braço e aí acontece o grande momento do poder de Deus, em que Deus realmente mostra o seu poder, dizendo, não tema, meu filho, não tema. Eu vou te mostrar agora um filme que você já deve ter assistido, um famoso filme chamado Os 10 Mandamentos, Charlton Heston. E o Brynner, nossa, sou ator bom, nossa, mas esse pessoal... Esse filme chama Os 10 Mandamentos, um filme bom, aliás, você deve assistir esse filme inteirinho, mas eu vou te mostrar agora a passagem do Mar Vermelho, porque essa passagem do Mar Vermelho está na nossa cabeça, está no nosso intelecto aqui, ó, está no nosso, como chama aquele negócio? No nosso imaginário, assim foi a passagem, marcou a infância de muita gente que está me assistindo agora. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver. Este é a passagem do Mar Vermelho. Presta atenção. Olha aqui. Presta atenção aqui. Espera um pouquinho aqui. Isso. Atenção. Olha que interessante que eu quero que você
veja nesse filme. Atenção, olha aqui, esta aqui é a nuvem, olha a nuvem. A Bíblia fala várias vezes da nuvem que era a presença de Deus que acompanhava o povo durante o deserto, essa nuvem, e diz que no momento essa nuvem ficou densa, mas ao mesmo tempo ela alumiava o povo. Olha que interessante, ela era uma nuvem densa, tá vendo? Que é quase preta, mas ao mesmo tempo ela alumiava o povo ali. Olha que interessante, olha que interessante. Veja só que interessante agora. Ó, atenção, o povo está aqui encurralado, e aqui está e ali o faraó com seus carros vão chegar. Atenção, olha a cena que eu acabei de falar para você. Quando uma pessoa diz para Moisés: ah, nós não temos túmulos, vamos morrer aqui. Veja só. É porque não há túmulos no Egito, Moisés, que nos trouxeste para morrer no deserto. Por que devemos agora, morrer? Pensa, para aí um pouquinho, para. E agora veja a resposta que Moisés vai dar daqui a pouco para dizer assim, ó, veja o poder de Deus, não tema, é uma palavra forte de Moisés. Não tema, veja o poder de Deus. E vocês nunca mais vão ver os egípcios. Nunca mais, como vocês estão, vejam eles agora, porque nunca mais vocês vão ver ele. Veja só. Não temeis, aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. Atenção, olha que interessante. O povo chegando, os egípcios chegando, e Moisés vai erguer o braço, atenção, ergueu o braço, e agora então o mar se abre. Como tua mão é poderosa. Pelo filme você vê duas colunas, aliás, duas paredões de água, um de cada lado, ficando seco aqui, ó, ficando seco aonde vai passar o povo, e aonde o povo, a Bíblia faz questão de dizer, a pé enxuto, ou seja, na terra, ou seja, água separada de terra, guarda isso, água separada de terra, e o povo passando. Veja lá, o povo passando. Tá vendo? Olha que interessante agora. Olha o que vai acontecer. Lá, agora o faraó vai dizer, vamos atrás dele. O próprio faraó não vai. Vamos atrás dele. E o faraó manda todo mundo. Segundo o relato bíblico, os egípcios pensaram também, o mar está aberto, então nós vamos também. Veja lá o que vai acontecer. Agora vai ver os egípcios vão passar. O que acontece? Olha lá. O mar vai se fechando, o Moisés, ele já tinha alertado o povo, porque o povo ficou desesperado, eles vão pegar a gente. E o mar agora vai se fechando, e pronto, faraó, aliás, cavaleiro, guerreiro, tudo debaixo de água, e os israelitas completamente salvos. Veja só. Então, gente, foi assim realmente que aconteceu? Será que foi realmente assim? A Bíblia ela tem uma narração forte, com uma carga dramática muito grande e conta uma verdade de uma maneira um pouco mais carregada nas cores. O que eu quero dizer para você que abrir este paredão de água e o povo passar a pé enxuto, não foi bem assim que aconteceu. Deus não gosta de violentar a natureza que ele criou. Deus sempre prefere usar as leis da natureza que ele próprio criou. Por isso, o povo passa pelo Mar Vermelho? Passa. Mas é esse monte de água? Não. Ele passou numa região um pouco mais estreita, onde o mar era um pouco mais raso e onde havia provavelmente um fenômeno que é muito natural acontecer em vários lugares, que de repente o vento empurra as águas para que você possa passar.
Ah, mas aí eu vou ficar sem fé. Ai, padre, fez eu perder a fé, meu Deus, eu sempre acreditei que o Charlton Heston passou daquele jeito. Vamos ser maduros na fé, né, gente? Vamos ser um pouquinho mais maduros, né? Deus, onde que está o milagre? Onde que está o milagre da passagem do Mar Vermelho? O milagre da passagem do Mar Vermelho está o povo protegido, o povo amparado, o povo conduzido no deserto. A coluna de fogo e as nuvens mostravam o poder de Deus que fazia o povo atravessar o deserto. Onde está o milagre? Está o milagre no momento exato que o povo chega no mar, na beira do mar. Está o milagre no momento exato que, naturalmente, o mar passa por aquele processo de um vento muito forte, ele se abre e o povo consegue passar pelo Mar Vermelho. Ai, mas então eu queria tanto que Deus fizesse um milagre igual esse grandão que deixou... Não, Deus usa da sutileza, Deus usa da delicadeza para mostrar o seu poder. Mas Deus fez com que os egípcios depois se afogassem? Sim, porque foi o tempo exato desse fenômeno do vento que afasta as águas, num mar que é um pouco mais raso e um mar que é um pouco mais estreito, que eu vou te mostrar onde foi daqui a pouco. E depois, quando os egípcios chegam para passar, pronto, já não tem mais aquele fenômeno do vento, já não tem mais a água separada e os egípcios não conseguem. Até tentam entrar e tem os seus carros, né, atolados na própria água do mar. Então, gente, por que a gente precisa amadurecer o nosso relacionamento com a Bíblia e na fé? Por que eu estou dizendo isso para você? E por que eu estou trazendo e fazendo esse curso com você? Para a gente não ser como criancinha, bebezinho, que de repente lê algo e de repente pensa que aconteceu daquele jeito exatamente. Isso não significa que a gente vai falar assim, eu vou perder a fé, meu Deus. Não, pelo contrário, eu vou fortalecer a minha fé. Porque senão a gente poderia falar, mas Deus faz uma coisa dessa e nunca mais ele fez. Mas Deus abre o mar desse jeito e nunca mais vai abrir? Não, Deus abre o mar usando da natureza que ele criou, das leis naturais que ele criou e faz com que esse milagre aconteça no tempo certo e propício na vida dos israelitas. Assim como Deus realiza o milagre na sua vida, assim como Deus realiza as coisas bonitas para você, usando da natureza, usando de uma decisão, usando de um momento para que você também sinta o seu poder e a sua presença e o seu amor. Tá bom? Este fenômeno de abrir as águas, ele não é só comum ali no Mar Vermelho. Ele é comum em vários lugares em que o mar é um pouco mais raso e que, dependendo da maré e dos ventos, o mar também se abre. Nós temos um fenômeno muito parecido aqui no Brasil, na praia de Maragogi. Na praia de Maragogi, e é interessante que lá também você tem as águas, no momento a maré ela muda e há um vento. Dá para mostrar? Pode mostrar, vou mostrar. Olha aqui, ó. Isso aqui é aqui no Brasil, bem rapidinho, bem rapidinho. Isso aqui é um fenômeno numa praia brasileira, em Maragogi, que você tem também um momento em que, é claro que não é como no Mar Vermelho, não é o Mar Vermelho um mar tão extenso, mas aqui você vê que ó, a maré muda, o vento sopra e abre um pouquinho e você caminha. Claro, tá vendo? Tá bom? Claro que lá aconteceu em proporções muito maiores. Tá bom? Mas o que aconteceu? O povo passa, né? Passa por diante daquele fenômeno que acontece, o povo passa, é salvo, o mar volta, os cavaleiros e os egípcios não conseguem passar, afogam, atolam, e ali eles percebem o poder de Deus, ali eles percebem. O mais importante é o que acontece quando o povo passa pelo outro lado, o povo declara a sua fé em Deus e em Moisés. Isso é o
mais importante. Tá bom? Vamos aqui comigo que a gente tem algumas coisas para a gente entender neste capítulo tão importante, tão bonito, que é a travessia do Mar Vermelho. Vamos lá. Primeira coisa, a passagem do Mar Vermelho é um momento crucial. Chamamos esse momento justamente todo esse conjunto de sair do Egito, passar pelo mar, chegar no outro lado, até chegar na Terra Prometida, que vai demorar um tempão, chamamos tudo isso de Páscoa, que é a passagem para a liberdade. É muito importante lembrar aqui, no versículo 2, diz aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Pai-Harod, entre Magdol e o mar de fronte de Baal-Sefom. Importante lembrar. Deus fala, diga que mude de direção, ou seja, a direção lógica seria subir. Vamos ver o mapa aqui. Vamos ver o mapa. Aqui você tem a rota do êxodo, a rota da saída. Então você está vendo aqui Pai-Harod, né? Você está vendo ali Gesem, você está vendo ali Ramsés. Ramsés é a cidade que eles estavam, né? Gozen, Gesem é ali aquela região que José levou os seus irmãos para morar. Tá ali, tá bom? Qual que seria naturalmente a rota? Por cima, vai por cima, rapidinho, chega em Canaã, que está ali. Deus fala, quero que eles mudem de direção. Vem de Ramsés, para aqui em Pai-Harod, de frente para o mar. Atenção que você está vendo aqui, onde foi a rota mesmo que eles passaram o mar. Olha, veja aqui, gente, muito importante você saber. O Mar Vermelho é esse mar enorme que tem aqui para baixo. Já expliquei para você, nós temos o Mar Vermelho com dois braços lá em cima. Aqui é o Golfo de Suez e aqui é o Golfo de Acaba. Aqui no meio você tem a Península do Sinai, o deserto do Sinai. Aqui embaixo ali, ó, o Monte Sinai, onde eles vão receber os 10 mandamentos. Vamos voltar ali? Sai de Ramsés, para aqui em Pai-Harod. Aqui na frente deles tem um mar. O mar ali é mais estreito. Eu falei para você que o mar era mais estreito? Então, o mar é um pouco mais estreito. Então, ali eles estavam de frente do mar. Os egípcios vêm atrás deles por aqui, encurralam eles por aqui. Aqui tem um mar, né? Aqui tem os egípcios e eles estão ali naquele acampamento. O fenômeno acontece justamente com ventos, com mudança de maré e o mar se abre. No mar que é um pouco mais estreito, com o fenômeno da maré, com o fenômeno dos ventos, eles passam. Quando eles passam, eles vão cair do outro lado, que é o deserto do Sinai. E aí o que vai acontecer? Olha que interessante. Eles não vão lá para cima, eles vão descer aqui, beirando o mar, chegar até aqui no Monte Sinai, que é o Monte Sinai onde eles têm aquela experiência de receber os 10 mandamentos, e depois volta para cá, e depois volta para cá, e depois vai para lá, e depois chegar lá em cima para chegar em Jericó. Mas isso nós vamos acompanhar com o pessoal. Tá vendo? Essa é a rota do Êxodo. É isso que aconteceu. Então, ali no Pai-Harod, de frente do Mar Vermelho, desse braço do Mar Vermelho, do Golfo de Suez, eles atravessam para o outro lado. Os egípcios percebem naquele momento que eles perderam completamente os israelitas, porque viram o poder de Deus, porque viram que Deus estava ao lado deles e que Deus estava junto com eles. Tá bom? Vamos lá, então, no versículo 4 aqui, ó. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Primeira coisa, eu endurecerei o coração do faraó, teimosia do faraó. Por que Deus permite que faraó seja teimoso? Por causa disso, para que eles vejam que eu vou triunfar gloriosamente, para que eles possam saber que eu sou o Senhor. Deus permite então que o faraó persiga, Deus permite que o faraó mude de ideia e vá atrás deles, para que Deus possa mostrar o seu poder e para que eles possam acreditar em Deus. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala, os israelitas obedeceram. Realmente eles obedeceram. Você está vendo que
gradativamente, eles vão obedecendo e vão se voltando para Deus. Olha que interessante. No versículo 8, o Senhor endureceu o coração do faraó, mais uma vez repetindo, o rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Aqui, gente, na verdade, literalmente não está escrito cabeça erguida, está escrito de mãos erguidas. Eles partiram de mãos erguidas, mãos erguidas. Esse gesto da mão erguida significa um gesto de liberdade. Atenção, gesto de liberdade. Mão erguida significa somos livres, estamos livres, né? Somos livres, né? Aliás, esse é um gesto interessante, até eu estou lembrando, estou falando com você, estou lembrando. Esse é o gesto do movimento negro nos Estados Unidos, no tempo do Pantera Negra e tal, é o gesto de levantar o braço, né? Talvez lembre justamente esse gesto aqui da liberdade, ou seja, dizendo, somos livres, ninguém pode nos escravizar, né? Ninguém pode nos escravizar. Vem cá, gente, no versículo 16. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-la a pé enxuto. Isso é um momento muito interessante, que eu mostrei para você até pelo filme, que você pode imaginar. Bate no mar e o mar se separa da terra. Olha, isso é importante. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Já expliquei para você que naquele momento as águas separaram da terra, né? Pode ter sido um fenômeno natural? Sim, pode ter sido um fenômeno natural. Ventos combinados com mudança de maré, aconteceu aquilo. Mas aqui o fato, gente, o que a Bíblia quer dizer, a gente tem que ter muita atenção nas entrelinhas da Bíblia. Deus separa a água da terra. O que significa isso? Vamos voltar lá em Gênesis e vamos lembrar de quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, lembra lá, se você quiser, pega lá, leia de novo comigo o primeiro capítulo de Gênesis. Diz na narração da criação do mundo que Deus fez a água e aí Deus separou a água da terra. Olha que bonito isso. Então, quando Moisés bate na água e a água se separa da terra, nós estamos lembrando aqui do momento da criação, que Deus cria as águas e separa a água da terra. O que a Bíblia está querendo dizer? Neste momento em que o povo passa pelo Mar Vermelho, acontece uma nova criação. Assim como Deus, quando criou o mundo, separou a água da terra, no momento em que os filhos de Israel passam pelo Mar Vermelho, Deus está separando a água da terra, ou seja, Deus está criando um novo mundo. Há aqui, na narração da passagem do Mar Vermelho, uma sinalização clara da Bíblia dizendo, é agora uma nova criação. A água toda, sim, era um mundo incriado. Quando Deus separa a água da terra, lá na criação, o mundo passa a ser criado. Agora, o que acontece? O mundo é criado novamente quando o povo passa pelo Mar Vermelho, porque Deus separou a terra da água. Está vendo essas entrelinhas da Bíblia? Esses sinais que a Bíblia dá? O fato de a Bíblia insistir que Deus separou a água da terra quer muito mais lembrar para a gente que há agora um novo tempo, uma nova história, uma nova criação que começa a existir a partir do momento em que os filhos de Israel passam pelo Mar Vermelho. Tanto é, gente, que a contagem dos anos para os judeus, ela começa justamente na passagem do Mar Vermelho. Sabia? Eles estão vivendo hoje o ano 5.700, 5.000 pouco, depois eu vou ver o tanto, 5.000 e pouco. Por quê? Porque eles contam os anos a partir deste momento que passa o Mar Vermelho. Uma nova criação, um novo tempo. Nós cristãos vemos uma nova criação, um novo tempo, quando Jesus ressuscita. Por isso, nós cristãos contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus, para nós cristãos. Tanto é que o mundo todo assumiu
a contagem de tempo a partir do nascimento de Jesus, porque o cristianismo era a religião mais dominante em toda a terra. Mas os judeus, eles contam o ano a partir deste momento em que há a Páscoa, em que eles passam, e por isso é considerado uma nova criação. Tá bom? Vamos vir aqui então no versículo 20. Aqui no versículo 19. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens, atenção, a coluna de nuvem que os precedia, pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava à noite, e não pudera aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Olha aqui, esta presença da nuvem, ela é muito importante, né? Muito importante. Como é que está escrito no original? No original, vou ler no original para vocês. Houve nuvem e trevas, em seguida a noite se aclarou. Eles não haviam se aproximado um do outro durante a noite. Mas a presença da nuvem é muito importante, porque diz a Bíblia desde o início que durante o dia uma nuvem pairava sobre eles e à noite uma coluna de fogo os guiava. Nuvem significa presença de Deus, a presença de Deus que guia, a presença de Deus. E diz aqui na Bíblia que era uma nuvem escura, e à noite essa nuvem era como se fosse uma coluna de fogo que alumiava a noite. Vamos ver o filme, só aquele pedacinho do filme que tem a coluna, porque o filme mostrou muito bem a nuvem. Olha que interessante. Olha a nuvem escura, tá vendo? Aliás, esse filme foi muito fiel mesmo à Bíblia, a narração da Bíblia. Essa é a nuvem escura que acompanhou o povo do deserto, acompanhou o povo na passagem do Mar Vermelho e acompanha o povo mostrando a presença de Deus. Tá bom? Tá certo, gente? Olha que interessante. Então, essa nuvem é a presença de Deus o tempo todo. No versículo 31, e a gente termina esse momento tão bonito, no versículo 31, viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Atenção. Por isso o povo temeu o Senhor, obedeceu e temeu o Senhor, e confiou nele e no seu servo Moisés. Isto aqui é fantástico. O povo então confiou em Deus e confiou em Moisés. Aqui a gente percebe uma entrega plena do povo a Deus. Até atravessar, o povo estava desconfiado. Ai, você trouxe a gente aqui para morrer no deserto. Ah, você trouxe a gente aqui porque não tinha túmulo. Ah, eu não estou acreditando que esse mar vai abrir. Ah, os egípcios vão nos pegar. Até então não estava acreditando. Desconfiava até de Moisés. E aí, de repente, Deus mostra o seu poder e eles, então, naquele momento, eles mostram a sua confiança em Deus e a sua confiança em Moisés. Isso é uma mudança muito grande desse povo que agora se entrega plenamente. Até esse momento, eles estavam, será que não é melhor a gente ser escravo no Egito? Lá era bom, tinha comida, tinha terra, tinha coisa. A gente trabalhava muito, mas era bom. Não. Agora não. Agora eles se entregam plenamente a Deus. Gente, este episódio é muito, muito importante. Eu queria muito que vocês lembrassem aqui no versículo 13 o que Moisés disse. Não tenham medo. Tenham ânimo e vocês vão ver a libertação do Senhor, que o Senhor vai operar a favor de vocês. O Senhor é que vai combater por vocês. E quanto a vocês, não precisam fazer nada. É isso que nós precisamos entender. É isso que aquele povo entendeu. Diante do medo, diante da ameaça do faraó de um lado, diante do terrível mar do outro, o povo se encheu de medo. E Moisés diz, não tenha medo. Você vai ver agora o que Deus vai fazer na sua vida.
E quanto a você, você não precisa fazer nada, basta confiar. Eu queria de novo dizer para você, quantas ameaças tem na sua vida? Quantos medos têm te deixado paralisado? Medo do amanhã, medo do depois, medo de alguma coisa que aconteceu? Quantas ameaças você tem sofrido às vezes na sua vida porque não sabe talvez a saída e o que fazer? São tantos problemas, né? Ah, quanto problema! Problema com os filhos, problema às vezes com o marido, com a esposa, com a família, problema às vezes no trabalho. Quantos problemas! E o que Deus vai falar para você? Vai falar a mesma coisa que falou para aquele povo quando teve este mesmo medo. Não tenha medo. Espera que você vai ver o que Deus vai operar por você. O que Deus vai fazer por você. Você há de me perguntar, mas o que eu preciso fazer? E eu repito as mesmas palavras da Bíblia para você. Você não tem que fazer nada. Nada. Basta confiar. Basta esperar. Porque quem vai fazer é Ele. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribu Iuda, radix Davidi.